Caro professor José Miguel Sousa, o caminho que nos propõe é em tudo desafiante. Temos uma conferência com vista para uma sala de aula e ambicionamos uma sala de aula com vista para o mundo. Na sequência desta inusitada participação escolar, o debate impõe-se e a opinião de todos é, claro, muito bem-vinda. Temos microfones disponíveis na lateral da sala. Quem queira participar, faça o favor, assinale o seu interesse. Bom dia, sou Leonilde e gostava de colocar uma questão. Se por acaso sabe se aquela primeira sala de aula do Colégio da Maia, a aula de matemática, se acontece sempre naquela mesma sala? Porque me pareceu que haviam ali cartazes, portanto, nas paredes. Parecia-me que aquela sala seria sempre para aquela disciplina, mas posso estar errada, mas gostava de saber, se por acaso sabe. Eu penso que sim, eu penso, quando visitei o colégio, que, eu não sei se o Rui tem mais conhecimento disso, eu só não tenho naquela sala, só não tenho algumas ciências, mas tenho precisamente isso. E estamos a fazer, eu vou dar um exemplo, nós fizemos, há um colega, em Mangualde, desarruma sempre a sala. E o que acontece? O que vem a seguir está desarrumado. Então nós, havia, portanto, e fizemos isso como experiência, mas há uma escola em Coimbra, quando eu decidi que há umas salas que estão sempre desarrumadas. Portanto, aquelas turmas, aquelas pessoas que querem ter a sala desarrumada, têm sempre naquelas salas. Portanto, isto acho que aquela ideia que é uma questão de organização da escola, é uma questão de esta instituição, a parte institucional. Posso decidir fazer os horários de maneira é que tenho mais aulas naquela. E aquela turma, penso que sim, tinha quase todas as aulas naquela sala. É porque eu também gostava de saber a sua opinião sobre isso. Acha que faz diferença ou não? A matemática, por exemplo, uma disciplina ocorrer sempre na mesma sala, de modo a que o... Bem, e penso que não há uma receita para isso. Eu acho que a escola tem de saber qual é o caso. Se pensarmos neste plano dos manuais digitais, um dia deste foi, o Sr. Secretário dizia que estas salas seriam quase umas salas do futuro especiais, porque vão ter tecnologia. Se nós pensarmos que aquela sala tem de ter um bom acesso à internet, não sei se vão ter as salas todas, tem de ser pensada, ou seja, neste caso concreto deste plano, tem de ser muito pensada onde é que estão as turmas, porque se eu tenho uma rede e na sala que está ao fim do corredor não apanho tanto a internet e tenho lá o português, nesta sala tem a história, isto não vai funcionar. Portanto, isto tem de ser pensado em cada local. Eu acho que a beleza da educação é que não há receitas, há caminhos possíveis e, portanto, há o contexto da escola a fazer. Temos cada vez mais escolas a fazer isso. Os particulares têm muito isso o hábito, ter salas fixas às turmas. Obrigado. Obrigada. Bom dia, sou Bárbara Florença, eu não sou docente, sou especialista em engenharia informática e passo o meu dia sentada no computador à frente do monitor a arquiteturar e engenheirar sistemas. Portanto, eu conheço muito bem as consequências de um organismo de passar muitas horas por dia à frente do monitor. Daí as minhas duas questões. Primeira, se deste projeto está pensada alguma adaptação do posto de trabalho do aluno, de forma a minimizar o impacto da utilização do tablet de tantas horas. Segunda questão, se há formação para os docentes ou para os alunos dos procedimentos ou do que se deve fazer de forma a proteger um bocado a vista e o corpo, no sentido de alongamentos e outras atividades que se pode fazer de forma a minimizar essas consequências. Obrigado. Essa pergunta seria mais para o secretário. Para mim, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. Não, de facto, olha, eu fui recentemente ao meu método de vista, que é uma pessoa amiga, e eu disse-lhe a ela, pai, tenho outra vez, ano e pouco, tenho de trocar de óculos, de ver muito nos ecrãs. Ela disse, deixa-te de coisas, é porque estás a ficar mais velho, portanto. E, de facto, não há estudos comprovativos destas questões. Não é? Agora, imagino o que é sair numa visita de estudo com os seus alunos e eles levarem o tablet para reconhecer como app as plantas, para trabalharem lá fora. A tecnologia não nos vai ficar mais sentados, o trabalho é que nos vai ficar mais sentados. Portanto, repara aquela turma em que estavam as mesas de maneira diferente. Eu penso que é uma falsa questão nós dizermos cada vez... isto faz lembrar a televisão. Também quando apareceu a televisão nós íamos estar muito tempo nos ecrãs, muito diferente. É a sociedade que nós temos, a sociedade que nós vimos. A mim disseram que o dia pior não era estar muito tempo ao computador, era porque estou a ficar mais velho. Se calhar é mesmo essa a questão. Mas é importante. É importante isso e cada vez mais é importante essa questão ergonómica. Eu quero dizer que no meu gabinete nós somos 6 pessoas, eu quis agora mudar as cadeiras e quero cadeiras ergonómicas. Eu estou desde novembro à espera de uma autorização, porque senão ainda compravas na plataforma e na plataforma não há cadeiras que eu quero. Essa é uma parte muito, muito fundamental e muito pensada. Eu sei é que isto está a ser planificado e penso que as suas questões, portanto, não poderei responder de maneira diferente, mas estão a ser ouvidas por quem de direito e que estará certamente a
atuadas, não é? António Mendonça, Presidente da Escola do Estreito. Eu vou fazer estas questões agora. Eu, de certeza que, se calhar, seriam respondidas para a frente no decorrer desta conferência, porque aos diretores das escolas, neste momento de decisão, e queria cumprimentar a Secretaria-Geral de Educação pelo arrojo da iniciativa que teve na implementação da aplicação dos manuais digitais, mas há um conjunto de situações aqui que nós temos algumas dúvidas na sua implementação em termos estruturais nas nossas escolas e nesse que eu estou a falar em termos depois de formação das pessoas. As nossas escolas, eu não queria revisitar aqui os problemas da escola do Estreito em particular, mas nós temos escolas de há 40 anos atrás e, portanto, nós, relativamente a um ponto que foi falado aqui, há vários pontos que foram falados aqui, destacaria a capacidade instalada das nossas redes de internet, os nossos alunos nos intervalos, apesar de nós bloquearmos o acesso às nossas redes em determinadas situações, porque nós já usamos dentro da sala de aula, eles pura e simplesmente descobrem os IPs e no intervalo estão a funcionar com os telemóveis todos e deixam também ter capacidade para poder brincar nos recreios. Mas existem também outras questões relacionadas com os projetores. Uma das coisas que eu estive a tentar observar naquelas salas de aula era se havia um projetor em cada daquelas salas de aula fixo permanentemente. Se calhar também há. Nós não temos ainda essa capacidade e, portanto, estamos a falar daqui de um conjunto de apoio, de recursos materiais de apoio a estas questões dos manuais digitais que eu não sei se as escolas têm neste momento ao seu alcance. Outra das questões que eu iria falar, porque também se calhar isso vai ser respondido, é a questão dos manuais e das fontes de energia, dos tablets, das fontes de energia, se os tablets têm ou não autonomia de poder aguentar um dia inteiro numa sala de aula, se existem pontos de energia para que os manuais, os tablets possam funcionar ou não. São situações que eu levanto agora, se calhar vou ver respondido ao longo da manhã, mas são questões que nós, enquanto diretores das escolas, em termos orçamentais, temos que perceber se é execuível ou não, depois termos uma ou duas turmas a funcionar dentro dos manuais digitais contábeis ou temos as turmas todas de quinto ano. Portanto, são situações que, tecnicamente, depois gostaria de perceber a sua execuibilidade ou não nestas situações. Obrigado. Como é que é a sua pergunta? Antes de mais dizer, repare, porque nós estamos em maio a discutir isto para algo que vai acontecer em setembro. O que é habitual a estarmos em janeiro a discutir isto com algo que aconteceu em setembro. Portanto, esta é a primeira parte positiva de toda esta discussão. Estamos a falar sobre isto. O meu papel é o mais fácil, é vir cá dizer umas coisas, não é verdade? Porque depois os decisores não é que têm de tomar. O que eu posso lhe dizer é, nas conversas nós temos sido informados, que tudo isto está a ser pensado nestas questões. Claro que há muitas questões que se levantam, mas esta é uma oportunidade a não perder. Não é? Entrevistaram-me um dia destes, uma das perguntas era, a propósito da Sala do Futuro, quais foram as dificuldades? Eu respondi, para mim as dificuldades são sempre um desafio e temos de ultrapassá-las. Vamos ter várias questões que vão surgir e temos de conversar sobre elas e trabalhar sobre elas, não é? A questão das rezas, tudo isto sei que está a ser pensado e é importante que façam chegar a quem de direito estas questões para elas serem resolvidas. Agora, não podemos pensar, ok, eu não vou aderir porque se calhar vou ter este problema. Não. Eu sei que vou ter este problema e vou aderir. O que é que eu preciso? Me ajudem, o que é que eu posso fazer para tudo isto? Repara, a questão da formação, não é? Isto tem sido um fracasso em muitos projetos pela falta de formação, porque não é, quer dizer, se fazermos, eu tenho tido isto com as minhas escolas esta discussão e hoje a nossa formação é diferente. Eu fazer uma ação de formação de 30 horas, como fizemos no PTE, para falar em quadros interativos, isso foi para fazer checklist no inicial. Agora, durante um ano, ter os professores a trabalhar em oficinas de formação são coisas completamente diferentes, não é? Portanto, estas questões que levanta são questões que têm-se levantado já na própria literatura sobre esta matéria. Eu que posso dizer que eu tenho estado a presenciar e a ouvir que elas estão a ser pensadas e estar a ser levantadas hoje, em maio, para setembro. Eu acho que estamos muito a tempo de resolver estas questões todas. Reparem que eu disse equipamentos, eu não falei de marca, eu falei de bons equipamentos. Um equipamento que tem que ter duração. Aquelas escolas estão a usar o Caixão da Covilhão, um tablet, como falar aqui hoje, que esta versão foi melhorada depois de projetos que se percebeu que a gente vai dizer ao aluno, traz o tablet carregado. Depois a gente diz traz, não é verdade? Mas é interessante, eu quando eu chego à escola já uso um tablet. Tem de ter equipamentos, tem de ter autonomia de bateria, tem de ter uma certa robustez. Eu, por exemplo, a escrita, eu
tive na minha mão uma versão deste tablet anteriormente e eu escrevia, tocava com o dedo, e aquilo, não é? Falhava. Hoje eu escrevo e toco o dedo e o ponto da caneta é superior ao meu ponto do dedo. Não sei porquê, eu sei que era uma caneta que eu fazia. O aluno vai estar a escrever e vai tocar com os dedos naquilo. E esta versão que tenho hoje comigo, não é assim. Portanto, isto foi melhorando. Por isso é que eu digo que é que o momento é uma oportunidade excelente, porque a tecnologia evoluiu, porque estamos todos a falar disto. E o facto de estar em maio para essas perguntas é sinal que estamos no bom caminho. Não posso respondê-las de uma maneira mais precisa, mas sei que elas estão a ser pensadas e de certeza quem está cá está a ouvi-las. O colega da Covilhã, ele tem um quadro interativo e com projetor, raramente usa. Ele faz aquilo que vai ver quem está ao seu lado, falar daqui a pouco, que é usar o próprio tablet quase como quadro. Não é? Usa o quadro para escrita, mas não precisa do projetor. Claro que se eu tiver estes tablets ligados a um painel interativo, como nós temos feito em Mangualde, é outra vida. Isto poderá ser um outro passo no futuro. Mas o colega da Covilhã, agora estou-me a recordar, que me disse, eu raramente agora ligo o projetor e o computador. Usa o quadro para escrever, que é um quadro branco, mas porquê? Porque usa aquela aplicação que ele falou, que está, como o Miguel Banco, que está ao seu lado e vai falar daqui a pouco, usar o tablet já como, para a questão do quadro de projetor, já torna-se secundária em relação a este assunto. Professora Ruth Fernandes, da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, São Roque, Galeão. Eu ia começar por fazer uma adaptação em relação à educação física, mas vou aproveitar para responder àquela senhora, que esqueci-me do nome, que falou em termos de postura corporal. Eu acho que isso é um papel que, no currículo de educação física, pode ser alterado e, portanto, podemos trabalhar com os nossos alunos de forma a que eles se adaptem e saibam exatamente como estar numa postura de trabalho de tablet, que não é diferente da postura de trabalho de livre, que eles estão sentados na mesma. E dizer que também as empresas hoje em dia cada vez têm mais a preocupação de ter terapeutas que vão ao local de trabalho fazer essa prevenção e aumentar o exercício, os alongamentos a meio do trabalho, e os próprios funcionários também podem se formar e procurar essa informação de modo a combater isso. Em relação à visão, eu acho que é transversal, eles já usam o tablet, nós já usamos o telemóvel, nós já vemos televisão e os jogos são interativos, portanto a visão vai ter que ser uma gestão individual. Em relação ao uso do tablet ou do telemóvel, que hoje em dia são quase todos smartphones e os meus alunos têm todos telemóveis melhores que os meus, é comum usar o telemóvel para mostrar exemplos práticos daquilo que eu quero que eles exemplifiquem. Porque eu, por acaso, sou das mais novas, já tenho 43 anos e isto tem a ver com a renovação do corpo docente. Desculpe, mas eu tinha que dizer isto. Nós estamos a ficar velhos. Portanto, estamos a ficar mais experientes. Estamos a ficar mais experientes e mais maduros. Daqui a uns anos eu não vou conseguir exemplificar a fazer o PIN, graças a Deus ainda consigo, portanto posso usar o meu telemóvel e uso para exemplificar. E eles depois vêm, aprendem, depois eu filmo eles a fazerem, e eles querem todos ver e alguns deles querem querem que eu partilhe a informação para mostrar em casa aos pais do que é que são capazes de fazer. Essa partilha também é feita com um investimento na banda larga, no wireless, como o Sr. Doutor falou, e eu acho que esse investimento tem que ser feito nas escolas, porque eu acho um absurdo, e isto é a minha opinião, de que o aluno anda com o telemóvel o tempo todo, tem dados móveis, procura o wireless em todo o dia, em vez de pedir um café ou perguntar à avó, beijar a avó, vai perguntar logo qual é a palavra passe, normalmente é assim que funciona, e eles chegam à escola e têm a rede da escola bloqueada aos alunos. O que é? Eles saem de uma era digital e entram numa era arcaica, que é não poderem usar a net da escola, porque a capacidade da net da escola não abrange, não tem IPs suficientes para que os alunos possam usar a internet da escola. Só dar um pequeno exemplo, isto passando da nossa realidade para a realidade universitária. Aqui há tempos eu estive numa palestra que era pensar o futuro, agir no presente, em que o Dr. Helder, o investigador da nossa universidade, falava que nas aulas dele todos os alunos podem usar o smartphone, tem que estar no silêncio, mas se o que ele tiver a dar for interessante para os alunos, eles vão estar atentos. Se o professor tiver a dizer, não lhes disser nada, eles vão estar a pesquisar alguma coisa que lhes interesse. Portanto, também tem um bocadinho de autonomia da sua capacidade de aprendizagem. Colega, há uma acho que é só. Mais? Não, acho que é só. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Há uma questão que é transversal a tudo isto, é a questão da cidadania. Portanto, nós, quer dizer, estamos num contexto novo, eu tenho de aprender. Eu há uns anos atrás, fiz uma ação de formação com professores, foi a primeira vez que usei uma sala de chat. Ok?
ok? Uma sala que já não se usa. Eu devo ter várias fotografias. Nós estávamos na mesma sala a usar um canal de chat. A reação dos professores está num computador a escrever, que achavam que os outros não viam, mas eu estava a projetar, vocês não imaginam o que estava lá escrito. Porquê? Porque nós não estávamos habituados a nos expormos, ou seja, nós estamos habituados, se eu falo ao ouvido de alguém, ou aquela pessoa que ouviu, se eu numa sala de chat, eu faço um comentário, todos ouvem. Portanto, isto é também uma aprendizagem para nós todos. E esta aprendizagem tem de ser feita, e isso é que é importante que nós pensemos que não posso estar como pessoa na sociedade atual, como eu estava há uns anos atrás. Não posso estar como professor na escola hoje, como eu estava há uns anos atrás. Não posso estar como aluno na escola hoje, como estava há uns anos atrás. E nós estamos a aprender tudo isto. E isto é um processo também de aprendizagem. E, mais uma vez, estarmos em maio a falar disto, não é? É uma grande aprendizagem. Eu tenho muito gosto, estou mais com perguntas. Quem está na organização, os vossos timings, não sei como é que estão. Não, posso. Bom dia. Sim, sim. Chamo Graça Gouveia, sou da Escola Gonçalves Zarco e a minha questão é esta, portanto, para além do que já foi dito, das escolas não estarem bem apetrechadas a nível de rede, nem de software, há outro grande problema. Quando acontecer, por acaso, um aluno avariar o tablet, ou ele perder, como é que se resolve o problema? Porque alunos novinhos e, enfim, irresponsáveis, às vezes pode acontecer e um tablet, o preço dele não é o preço de um livro. Eu gostaria de saber como é que resolveriam a situação. Obrigada. Obrigado. Eu penso que essa questão também está a ser equacionada. Qual é a responsabilidade? Voltamos à questão da cidadania. Portanto, qual será a responsabilidade no nestas matérias? Eu posso dizer é que nestes casos que nós conhecemos, esses problemas foram muito pontuais. Eu recordo que um dos primeiros problemas um destes colégios foi um aluno chegou de manhã com a mochila e fez o que faz sempre. Mochila para o corredor. E claro, não é? Eu vou aí. Portanto, esse também foi o primeiro que aconteceu, já não aconteceu aos outros. Eu não fiz essa pergunta aos colegas para ter feito. Não tem existido problemas desses. Também as escolas têm mais um ou dois tablets para trocas, mas é algo que tem de ser pensado. Tem de ser pensado e será pensado e não tem sido um entrave, portanto, à utilização destas tecnologias, esse problema técnico. Agora, repare, isto é aquela questão, eu olho para o copo meio cheio, eu olho para o copo meio vazio. Nós temos em Mangualde um projeto, que é um projeto do município, financiado pelo município, e que chamaram o Edofor para ser parceiro. Estava o Sr. Presidente da Câmara, é sobre o STEM, Academia STEM de Mangualde. Estávamos num almoço, o Sr. Presidente da Câmara, com todo o seu orgulho, e com razão de ser, porque o projeto, temos pessoas a tempo inteiro a trabalhar os recursos humanos no projeto, que ia correr tudo muito bem. Eu disse-lhe ao ouvido, vai correr mal uma coisa que nem imagina. A pessoa me quer o quê? A internet nas escolas. Mas eu liguei para a escola e disseram-me que, Sr. Presidente, faça o que eu fiz com a sala do futuro. Custa 40 euros por mês uma linha da Altice para ter ali. Faça testes. E da escola disseram tudo bem. Os jovens estão comigo no STEM. Professor Miguel, temos uma primeira sessão. Naquilo não ficou resolvido a internet. E disse, não se preocupem, vão para a sessão. Mas vai correr mal. Pois, vai correr mal, claro que vai correr mal, nós sabemos. Não é? E a primeira sessão correu mal porquê? Porque ter 20 alunos ligados com um tablet não era a mesma coisa que ter um. 2 semanas depois, o município decidiu, naquelas salas, colocar 4 linhas de internet, como aquelas que nós temos em casa, para resolver o problema. Era um problema, resolveu-se. Claro, todos os primeiros testes, o que é que diziam? Não é preciso. Então dizia-me o Didier, professor Miguel, vai segunda-feira à tarde, vai correr mal. Não te preocupes, Didier, deixa correr mal. Mas ficava assim muito olhado para mim. Sim, vai correr mal para perceberem que vai correr mal. E hoje aquelas salas têm 4 linhas para um custo, se calhar, para o município. É muito menos que uma rotunda e, portanto, está resolvido. Resolveu-se. Mas correu mal a primeira semana. Correu, pronto. Eu dizia que não funcionava, eles achavam que sim. Portanto, estas questões vão surgir e temos de as discutir de modo claro e transparente para encontrarmos soluções. Porque, caso contrário, nós não renovamos a escola porque temos medo de o fazer. Não é? E é natural que tenhamos medo, não é isso? Claro que sim. É por isso que nós pomos um telemóvel na mão de um miúdo e daqui a um pedaço para o outro está ligado. A gente pega no nosso, está a pensar estas questões como é que são. Elas vão surgir e eu acredito que vamos encontrar em conjunto, da minha parte, só estar aqui a dar umas ideias, as soluções para elas. Mas obrigado pelo colega levantar e para nos lembrar todas estas questões.
Bom dia, Paulo Silva, da Direção Regional de Educação. Antes de mais, parabéns pela palestra, acho que foi muito interessante. E pela esta iniciativa da parte da Secretaria, também acho que é uma iniciativa muito boa, que as escolas devem agarrar e obviamente vai haver problemas, mas as coisas só existem para resolver. Não é? Exatamente. Os matemáticos são assim, o problema é um desafio, não é, Miguel? Em relação à escola e a questão dos manuais, e no caso primeiro do colégio, estavam a falar da questão dos testes. Eles já usam os testes digitais também, ou outros instrumentos de avaliação, ou ainda fazem de forma tradicional? Eu penso que eles estão a usar as duas formas, mas sobre isso eu ia deixar os tábuas e eu volto a da Academia de São Mangual. O que acontece na Academia de São Mangual? Trabalhamos o sistema das ciências, a matemática, portanto, e a biologia em conjunto. E estes colegas disseram, mas se nós estamos a dar as aulas em conjunto, e se nós fizéssemos um teste escrito em conjunto? Então eles fizeram um teste que era matemática, físico-química e ciências. Naturalmente que a avaliação tem de mudar. Naturalmente que, quer dizer, eu não percebo porque é que hoje em dia nós não podemos, numa prova de exame, usar computadoras calculadoras. Isso está a mudar. E o próprio, portanto, o IAV, que é responsável pelas questões dos exames, tive uma conferência em Mangualde com o anterior diretor, e os próprios exames estão a mudar, não é? Mas eu sei que os colegas estão a fazer, portanto, as duas coisas, mas repare, o que disse o nosso colega da Covilhã, os alunos são preparados para aquilo que é o normal, mas estão preparados mais do que isso. Portanto, eu não vejo que um aluno se preparar para uma prova escrita, para um exame, não fique mais bem preparado por usar esta tecnologia, que sim que será mais bem preparado do que se estiver só a estudar. Repare que ele tem a oportunidade de ter acesso a mais informação. Eu estava a fazer revisões para um teste, está a ver? Aquele teste, na quarta-feira, eu sei que era um teste tradicional escrito, porque eu sei que esta semana, mesmo esta ligação, não foi um sim ou à primeira, porque ia destabilizar um pouco uma aula. Mas aquele teste escrito, que eu sei na quarta-feira, é um teste escrito aos nossos testes clássicos. Não é? Mas estava mais avançado, estava com os computadores, eu estava a fazer a sua aprendizagem. E se ela for significativa, seja o teste, seja a entrevista de emprego, ela vai correr bem. Não é? Isto é diferente para nós, estamos habituados que eu preparo para o meu exame, se eu decorar muito, e ouvir o diretor do IAV dizer que isto não é assim, com dados concretos, não é? É interessantíssimo. Portanto, Graça Faria, eu só queria fazer uma questão. Nestas escolas, algum aluno cego, algum aluno com deficiência motora a usar este tipo de tablet? Ou algum tipo de adaptação? Graça, não sei responder essa parte, mas ainda bem que faz a pergunta, porque eu acho que estes equipamentos, portanto, são equipamentos que os nossos alunos cegos estarão lá fora no mercado de trabalho com ecrãs, estarão preparados para eles, e essa é uma questão que, de facto, eu penso em ser colocada. Não sei responder se nestas turmas estão no quiz. Eu sei que tenho uma colega na Universidade do Porto, minha colega de mestrado, que trabalha no Atrator, que é um dos nossos parceiros, portanto, na Sala do Futuro, não parceiro porque deu equipamento, parceiro porque deu formação, e eles trabalham com geometria, e elas têm apps feitas propositadamente para alunos cegos. Eu estou para fazer uma visita e para ver, não sei. Porque apps para um tablet, para alunos cegos, eu estou curiosíssimo, mas será som, não sei o que isso é, mas isso existe. Existe. Eu só queria saber se vai ser contemplado para estes alunos, porque nós temos, mas os alunos temos experimentar. É para si a pergunta. Eu estou certo que sim. A inclusão hoje, repare que hoje nós falamos em inclusão numa palavra ampla, não é? E a região na inclusão foi também muito inovadora, não é? Bem, eu penso que então, sendo assim... A partilha de ideias continua, agora em ambiente informal, pois é tempo de intervalo.